Pronto, está gravando, certo? Então vou, de novo, como eu vou estar com a tela, focada lá na outra imagem, né, que eu vou estar olhando aqui os slides. Então, se precisar tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, vocês abrem o microfone e falam, tá? Então, por favor, vamos abrir o microfone aí quando precisar. Bom, então a ideia aqui hoje é a gente falar sobre conservação de energia na forma integral, certo? Para a gente chegar na equação de conservação de energia, eu vou só relembrar rapidamente que nas aulas passadas a gente já viu que na conservação da massa, a variação de massa com o tempo é igual a zero, a massa do sistema é calculada por integral de dm, que é a mesma coisa que integral de ρdv. Para a conservação do momento linear, variação do momento com o tempo é a força, o momento é calculado pela integral de velocidade vezes o elemento diferencial m, onde o elemento diferencial m pode ser descrito como ρdv. Conservação de energia, a variação de energia com o tempo é igual à quantidade de calor por unidade de tempo menos a quantidade de trabalho por unidade de tempo. E a energia do sistema pode ser calculada como a energia por unidade de massa multiplicada pelo elemento diferencial de massa, onde o elemento diferencial de massa pode ser ρdv. E essa energia por unidade de massa é a somatória da energia cinética, energia interna, mais a energia cinética, mais a energia potencial, certo? Nós também vimos que o teorema de transporte de Reynolds, né, chegava numa solução que era essa aqui, ó, variação de uma propriedade n no sistema com o tempo é igual à integral, variação com o tempo da integral de eta ρdv, mais a integral na superfície de controle de eta ρv dA, produto escalar de V por A. Então, aqui eu tenho a taxa de variação da propriedade extensiva N do sistema, ela é calculada pela taxa de variação com o tempo da propriedade de análise, que é o eta, certo? Mais o fluxo líquido da propriedade intensiva eta na superfície de controle. Aplicando isso para a conservação da massa, a gente chega na seguinte equação, né, que a gente já viu, a gente já fez exercícios, então não vou me ater a ela aqui. É só relembrando. Certo? Quando a gente faz a mesma coisa para a conservação do momento, alguém pedindo para entrar. Quando a gente faz a mesma coisa para a conservação do momento, então a gente vai chegar também numa equação que é essa aqui, ó. Forças de campo, devido à gravidade, peso, mais as forças superficiais, pressão vezes área ou alguma resistência para manter um objeto no lugar, é igual à integral com o tempo de velocidade, ρdv, mais a superfície de controle, a integral na superfície de controle de velocidade, densidade, produto escalar, velocidade por área. Essas equações, até aqui, a gente já viu, já fez alguns exercícios, né? Então você já tem mais ou menos uma visão de como deve trabalhar com elas. Uma coisa que eu preciso só esclarecer para vocês é que para volumes de controle que se movem, porque até agora o volume de controle estava parado, certo? Professor, mas o que é um volume de controle que se move? Por exemplo, um submarino, né, no mar, né, debaixo d'água, ele está se movendo, mas existem correntes oceânicas, então a água também está se movendo, então eu preciso ter a velocidade proporcional, né? Eu preciso comparar as duas velocidades e usar a minha velocidade de referência, certo? Mesma coisa, um avião voando também vai enfrentar o ar, que também tem velocidade, né? De forma que, eu quero dizer aqui para vocês é que a minha velocidade, que deve ser considerada nos problemas onde o volume de controle se movimenta, é a velocidade do fluido menos a velocidade do volume de controle, certo? Então, devo considerar as duas velocidades, subtrair uma da outra, para usar somente a velocidade de relação, né? Velocidade proporcional, certo? Então, a minha equação, descrita dessa forma, para o movimento retilíneo uniforme, é velocidade XYZ, onde esse XYZ a gente já definiu aqui anteriormente, que é a diferença entre a velocidade
do meu fluido e a velocidade do volume de controle, certo? Então, eu tenho aqui a equação, mesma equação, só que no lugar de V, eu coloquei V, X, Y, Z, que é a velocidade proporcional, certo? Isso é por quê? Porque tem um exercício aqui que vocês vão tentar fazer, e se tiver dúvida amanhã, a gente tira essa dúvida, que é esse exercício aqui. Ó. O esquema mostra uma pá defletora com ângulo de curvatura de 60 graus, move-se com velocidade constante 10 metros por segundo e recebe um jato de água que deixa um bocal estacionário com velocidade de 30 metros por segundo. Então, para a pá defletora, que é essa figurinha aqui, ó, a velocidade do fluido não é de 30 metros, é 30 menos 10, porque ela está se movendo com velocidade 10. Então, a velocidade que você vai usar no cálculo aqui é 20, não 30, certo? Tem as informações, você vai usar a conservação do momento e vai chegar nas forças que estão atuando, certo? Agora eu quero falar para vocês sobre a conservação da energia, né? Mesma coisa que a gente fez com o teorema de transporte de Reynolds para a massa e para o momento linear, a gente vai fazer aqui também para a energia, certo? Por que é que eu preciso disso? Geralmente, a gente utiliza essas equações de conservação de energia quando a gente vai estudar bombeamento de líquidos, quando a gente vai estudar o trabalho sobre um sistema qualquer, bombeamento, compressão, expansão, certo? Turbinas. Quando a gente vai gerar potência através dessa turbina hidráulica, quando a gente vai fornecer energia, né, para a água, certo? Numa elevação usando bombas e assim por diante. Comprimir gases em reservatórios e assim vai. Estimativas bastante confiáveis de potência e da pressão estática de saída de uma bomba pode para satisfazer a vazão demandada, vencer as resistências de escoamento ao longo da tubulação e de suas conexões e dispor o fluido bombeado nos locais de sua utilização na pressão desejada resultam da aplicação da equação de conservação de energia. Na prática, para fluidos especificamente, quase sempre a gente pega a equação de conservação de energia, faz uma redução nela e ela vai chegar na equação de Bernoulli. Eu vou mostrar aqui a vocês como é esse procedimento. Então, na prática mesmo, você vai acabar usando a equação de Bernoulli direto, certo? Mas é bom vocês saberem a equação de conservação de energia, porque em alguns casos é mais fácil até resolver usando conservação de energia do que Bernoulli. Então, a conservação de energia, ela estabelece que a variação de energia de um sistema somente pode ocorrer através de fluxos de energia através da superfície que contém a forma de calor ou trabalho. Então, a variação de energia com o tempo é dado por calor por unidade de tempo menos o trabalho por unidade de tempo. E essa energia, ela pode ser calculada como a energia por unidade de massa vezes dm ou energia por unidade de massa ρ dV, sabendo que a energia é U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, certo? Tem isso aqui, né? U é a minha energia interna, V a velocidade e GZ a diferença de nível. Aplicando o teorema de transporte de Reynolds, né? Eu vou substituir N por E e vou substituir eta por Ezinho, né? Esse dE dt a gente já viu lá atrás que é Q menos W. E esse é U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Substituindo essas duas informações, eu vou chegar na minha equação de conservação de energia, que é essa aqui, ó. Q, calor por unidade de tempo, menos W, trabalho por unidade de tempo, é igual a derivada com o tempo da integral de E rho dV mais integral de U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ rho VdA, produto escalar de V por A, certo? Ocorre que o trabalho, né, às vezes não é escrito apenas como sendo um trabalho qualquer. A gente precisa descrever melhor esse trabalho, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, certo? Só para fixar na cabeça de vocês. Q menos W representa a taxa de variação temporal da energia total do sistema. Então, o que varia da energia no sistema é definido pela sequência de Q menos W. A integral dentro da derivada com o tempo, ela dá a taxa de variação de energia
dentro do volume de controle, certo? E a integral, sem variar com o tempo, dá a troca de calor, de energia, né, pela superfície, ou seja, pelas paredes, digamos assim, do meu objeto lá de análise, certo? Então, o que tiver ocorrendo de troca de energia dentro do sistema está na primeira integral. O que tiver ocorrendo nas bordas, né, na minha interface da superfície de controle, ocorre na segunda integral, certo? Só para lembrar, vocês aprenderam isso em física, mas é para relembrar. Quando você considera que o calor é entregue ao sistema, ou seja, ele fornece calor ao sistema, ele vai para dentro do volume de controle, esse calor é maior que zero. Quando o calor é menor que zero, ele sai do volume de controle. Então, o calor está sendo perdido, né, para o ambiente. A taxa de realização do trabalho ela será maior que zero quando for realizado pelo volume de controle, ou seja, o meu objeto está se expandindo, se eu pensar fisicamente. Se o meu objeto está se comprimindo, o trabalho é negativo e o trabalho é realizado sobre o volume de controle, certo? É só para vocês saberem a referência de mais e menos aqui. O trabalho total é resultado da ação de vários agentes que transferem ou absorvem trabalho através da superfície de controle. Esses agentes podem envolver forças normais, tangenciais, certo? Forças mecânicas externas, bombas, turbinas, ventiladores, compressores, né? E assim por diante, que interagem com o volume de controle e até outras fontes de trabalho associadas, por exemplo, com campos eletromagnéticos. De forma que o meu trabalho, eu vou escrever ele como sendo 4 trabalhos. O trabalho do eixo, que geralmente esse é o trabalho de uma máquina, um compressor, uma bomba, um ventilador. O trabalho normal, o trabalho de cisalhamento e outros tipos de trabalho relacionados com eletromagnetismo. O trabalho normal é aquele em que as pressões estão aplicadas ortogonalmente ao meio ambiente. E as tensões de cisalhamento são aquelas que as forças são tangenciais, certo? Quando a gente descreve cada um deles, o trabalho de eixo é aquele trabalho realizado por bombas, compressores, turbinas e assim por diante. Lembrando que bombas e compressores fornecem energia para o fluido, ventiladores também, e turbinas retiram a energia do fluido, certo? Através da desaceleração desse fluido. Mas tem um trabalho que é muito importante para a gente, que é o trabalho normal, que tem a ver com as tensões normais, certo? Não sei se ele tem nome normal, né? Esse trabalho normal, ele está muito relacionado com pressão e o volume específico, que é o inverso da densidade de um fluido, certo? Então, as variações do produto pressão, volume específico do fluido entre 2 pontos, representa exatamente a variação dessas tensões desse trabalho normal, certo? Então, ele pode ser descrito como sendo a tensão normal dA/dV, certo? Isso aqui, como eu falei, o que importa para a gente é saber a pressão e o volume específico, certo? Minha integral vai resultar nessa aqui, ó, integral de tensão VdA, certo? E aí o que vocês vão ver é que a tensão, ela é o resultado do produto da pressão, volume específico e densidade, certo? É só um arranjo matemático, né? Volume específico e densidade, um ao inverso do outro. Então, estou multiplicando pressão, volume específico e densidade, certo? Daqui a pouco a gente vai entender por quê. As tensões de cisalhamento têm a ver com forças cisalhantes, certo? Essas forças cisalhantes quase nunca aparecem, mas como a equação tem que ser completa, ela tem todas as equações aqui descritas, certo? Também é resultado de um integral, só que no lugar da tensão normal eu tenho a tensão de cisalhamento multiplicado VdA, certo? Então aqui só a descrição, né, dessa mesma equação. As regiões de interface com contornos, etc. E para facilitar minhas contas, geralmente eu pego um vetor que está normal. Quando eu faço produto escalar de 2 vetores, um normal ou outro, isso dá igual a zero, né? Porque o ângulo de 90 graus, cosseno é zero, certo? Então, quase sempre vai se eliminar por causa disso, que eu faço essa consideração, ok? Então, ó, o produto
se anulará nesta área por ser desconsiderado da equação de energia. Os outros tipos de trabalho estão relacionados com campos eletromagnéticos, que a gente também vai acabar não usando aqui. De forma que na minha equação, eu vou escrever a equação completa, mas esse trabalho do eixo é o trabalho de um equipamento, ele vai dizer, ó, o equipamento opera com tanto de potência, ou ele vai dizer qual é a potência desse equipamento. Esse trabalho normal vai ser pressão, vezes densidade, vezes volume específico, VDA, certo? O cisalhamento vai ser zero pela posição que eu escolhi, zero de 90 graus, e como eu não vou ter trabalho relacionado com campos eletromagnéticos nos exercícios que eu vou resolver aqui, então também vai acabar sumindo. Mas, na equação, eu preciso escrever tudo bonitinho. Então, Q menos W, onde W é o W do eixo, mais o W normal, mais o W de cisalhamento, mais outros tipos de W, né? É igual a derivada com o tempo de... Isso aqui é o Ezinho, né? U mais V ao quadrado sobre 2, mais GZ. Então, está aqui aparecendo. ρdV e aqui ρVDA, certo? Veja que aqui, ó, ele está pegando o trabalho normal, né? Levando para o outro lado e trazendo a minha equação, ó. Pressão, volume específico e densidade. Densidade VDA é o produto que aparece aqui, ó. De forma que o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer esse PV para aqui para dentro, certo? E o ρVDA vai ficar multiplicando. Então, eu vou ficar com minha equação bem completa agora, escrita da seguinte forma: calor menos o trabalho do eixo, menos o trabalho de cisalhamento, menos outros tipos de trabalho, é igual a variação com o tempo de E, ρdV, onde E é isso aqui tudo, certo? Mais U mais V ao quadrado sobre 2, GZ mais PV, ρVDA, certo? Esse V aqui é volume específico, é volume por unidade de massa. Só que a gente aprendeu lá em termodinâmica que U mais PV é entalpia. Então, pode ser que algum problema o cara lhe dê o valor de entalpia. Você aplica direto a equação nesse segundo formato aqui, certo? Tem os dois formatos aqui, eles são iguais. A diferença é que aqui U mais PV está escrito de forma destrinchada e aqui o H, que é a soma desses dois, está escrito, porque às vezes você pega direto o valor de entalpia, certo? Para fixar como é que isso funciona para a gente, vamos ver um exercício típico aqui de conservação de energia, certo? Bom, a figura abaixo mostra o esquema de uma bomba d'água que apresenta vazão em regime permanente de 0,019 metros cúbicos por segundo. Então, dá a vazão, certo? A vazão é a mesma na entrada e na saída. A pressão na entrada, 1,24 bar. E o diâmetro do tubo de alimentação, 89 milímetros. Na descarga, o diâmetro é de 25 milímetros. E a pressão, 4,1 bar. 4,14 bar. Bar é 10 a quinta da Pascal, certo? Multiplica por 10 a quinta da Pascal. A variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2 é nula. Então, não tem diferença de nível entre os pontos 1 e 2. O aumento da energia interna específica da água associada com o aumento da temperatura do fluido é 279 joules por quilograma. Ou seja, a energia interna no ponto 2 é maior que a energia interna no ponto 1 em 279 joules por quilograma. Determine a potência necessária para o funcionamento dessa bomba, admitindo-se que ela é adiabática, certo? Primeira coisa, que não é nem conservação de energia, só para vocês treinarem aí, ele deu a vazão, deu o diâmetro de entrada e deu o diâmetro de saída, certo? Então, vocês vão calcular aí agora qual é a velocidade de entrada e a velocidade de saída que a gente vai precisar para resolver o problema, certo? Como é que se calcula essa velocidade? E aí? Eu acho que basta igualar a vazão na entrada, é igual a vazão na saída, né? Só que nesse caso aí ele deu o valor da vazão, né? É. Eu quero saber como é que você calcula a velocidade na entrada. Aí basta multiplicar a velocidade vezes área. Ou seja, vazão é velocidade vezes área, certo? Você tem a velocidade? Não, mas você tem o diâmetro, portanto isolar. você tem a área e tem a vazão, não é isso? Está aqui no problema.
vazão, tem os diâmetros, a área é πd ao quadrado sobre 4. Então vocês vão achar aí, façam aí, dá 2 minutinhos aí para vocês calcularem a velocidade de entrada e a velocidade de saída. E aí? A velocidade na entrada deu 3,054 metros por segundo. Bateu, se aproximou. Aí, Na saída. Na entrada dá certo. na saída eu ia fazer agora. Pronto, faça aí. O restante do pessoal espero que esteja fazendo também para ir exercitando. Calcular a velocidade tendo vazão e diâmetro é coisa para fazer de cabeça. Viu? Vocês vão fazer tanto que vão resolver de cabeça. Aqui deu 38,7 metros por segundo. Parece razoável. É isso mesmo. Alguém mais fez aí, dá isso mesmo. 38,7. Pelo menos, né? Na tentativa de hoje de manhã deu isso aí. Perfeito. Então, só para mostrar, para caso alguém não tenha feito, deixa eu. Aqui. Então, olha só. Q é V vezes A e área é πd ao quadrado sobre 4. Então, aqui eu só inverti, né? Escrevi a velocidade em função da vazão e de d ao quadrado. 4 vezes a vazão, πd ao quadrado. Então, 3,05 e 38,70 metros cúbicos, ou metros por segundo, né? Metros cúbicos aí não dá. Certo? Espera aí rapidinho. Ok. Pronto. Então, o que eu vou agora é tentar resolver o problema, que eu já calculei as velocidades, foi só para treinar. E veja só, a minha equação de conservação de energia, ela está aqui, ó. Vamos olhar para a cara dela aqui, né?
ela está aqui escrita com H, certo? E aqui embaixo com U mais PV. O que eu lembro bem quando eu li o problema agora há pouco é que ele fala de aumento da energia interna específica. Então, ele vai trabalhar com U. Então, vou usar essa segunda equação aqui, certo? Porque ele trabalha com energia interna e não com entalpia. Ok? Veja, o problema, para eu usar a conservação de energia, eu posso precisar de calor, posso precisar de trabalho do eixo, trabalho cisalhante, outros tipos de trabalho. O escoamento é permanente, eu também lembro de ter lido isso. Então, essa primeira integral vai sumir, certo? E aqui, ó, energia interna, velocidade, altura e PV. V é o inverso da densidade, tá? Velocidade e área. Então, preciso olhar lá no meu problema se eu tenho essas informações. Olhando para a minha figura, eu tenho na entrada a velocidade, eu acabei de calcular, tenho a pressão, tenho o diâmetro, portanto, tenho a área, certo? Olhando para a minha saída, eu tenho o diâmetro, tenho a área, tenho a pressão, tenho a velocidade que eu calculei. Ele pergunta o trabalho do eixo, certo? E ele diz no problema que, aqui no finalzinho, ó, a potência necessária para o funcionamento dessa bomba, admitindo-se que ela é adiabática. O que é que significa adiabático? Adiabática deve ser que não tem perda de calor através das Perfeito. paredes. Não há troca de calor com o ambiente. Então, Q igual a zero, certo? Se Q igual a zero, então vamos lá para a equação agora, certo? Para a gente ver como é que a gente consegue trabalhar com ela. Vou usar essa equação. Quando eu pego esta equação e vou aqui para baixo, veja só. Q, deixa eu fazer uma alteração aqui para ficar mais fácil visualizar. Ó, Q é zero, então vai sumir. Já tirei. W do eixo é o que eu quero, tá aqui. W cisalhante é zero. Ele não fala nada no problema. Quando ele não fala é porque não tem. Trabalhos, outros tipos de trabalho, eletromagnético, também não fala nada, não tem. Então sumiu. A primeira integral que varia com o tempo também é zero, sumiu. Eu vou ficar apenas com a segunda integral, né? Então vai ficar menos o trabalho do eixo é igual à integral de U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ mais PV. Lembrando que esse V aqui é o volume específico inverso da densidade, ρ VdA, certo? Maravilha. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e desenvolver essa integral para cada um dos pontos de entrada e de saída, certo? Então, na entrada, veja, eu tenho produto escalar aqui, ρ VdA. Produto escalar na entrada é o quê? Negativo ou positivo? Onde? Na entrada ou na saída? Na entrada. Na entrada é negativo, E na saída, é positivo, positivo. certo? Então, se eu estou falando do ponto 1, que é a entrada, vai ficar menos ρ1 V1A1, certo? Perfeito. E aí eu peguei e descrevi toda essa parte dentro do parênteses. U1 mais V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1, mais P1V1, mais ρ2 V2A2, certo? Porque é saída. E aí, toda essa parte dentro do parênteses. U2 mais V2 ao quadrado, mais GZ2, mais P2V2, certo? Aí, no passo seguinte, eu estou agora aglutinando. Estou pegando ρ1 V1A1 e ρ2 V2A2. Estou dizendo que são os dois iguais a ρ1 V1A1, certo? E estou pegando todo esse termo aqui, menos todo esse termo aqui, colocando dentro de um colchete. Por que é que eu pude dizer que ρ1 V1A1 é igual a ρ2 V2A2? E aí, Você pode repetir a pergunta aí? Pode repetir, professor?
Então, vamos lá. A minha pergunta é, no meu equacionamento, eu disse aqui inicialmente que era ρ1 V1 a 1 e aqui ρ2 V2 a 2. Agora eu vou pegar essa primeira parte aqui, que vem daqui, menos essa segunda parte que vem daqui, colocando ρ1 V1 a 1 em evidência. Ou seja, eu estou dizendo que ρ1 V1 a 1 é igual a ρ2 V2 a 2. Por que é que eu posso dizer isso? Porque, primeiro que o fluido é o mesmo, né? Hum, A densidade é a mesma e certo. que essa relação de volume e área, Velocidade e área. velocidade e área é justamente a vazão, que pela Perfeito. Como conservação, não é igual e a densidade é a mesma, então o produto ρVA é constante, tanto na entrada é, como na saída. Então o que eu fiz aqui foi, eu posso até reescrever isso aqui da seguinte forma: ρ vezes, deixa eu apagar aqui, tirar os V. índices, né? Posso tirar o índice e escrever aqui, ó, ρ vezes Q, certo? Sem nenhum problema. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo logo. Não há nenhum mal nisso que eu estou fazendo aqui, certo? Ok, tá? Então eu simplesmente peguei V1 a 1 e disse, isso aqui é Q. V2 a 2 é Q. Então eu trouxe para cá ρ vezes Q. E aí eu pus em evidência o 1, V1, certo? Agora eu vou olhar no problema, por exemplo, ele dá o valor de U1, dá o valor de U2, então vamos lá no problema. Ele não deu os valores de U1 e U2, mas ele deu a diferença entre eles. Né? Ele deu o valor de U2 menos o U1, porque ele disse que tem um aumento de temperatura, ou aumento da energia interna devido ao aumento de temperatura, né, de 279 joules por quilo. Ou seja, o 2 é igual a U1 mais 279. Ele também disse aqui em cima, a quarta linha de baixo para cima, que a variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2 é nula, ou seja, Z1 igual a Z2. Ele deu os valores das pressões na entrada e na saída. E o volume específico é o inverso da densidade, certo? E as velocidades a gente já calculou no início do problema. De forma que eu vou vir para cá, certo? Ó, já cheguei até aqui. Agora eu vou cancelar Z1 e Z2, porque eles são iguais, certo? E finalmente eu vou escrever as parcelas que têm a mesma magnitude. Então, o 1 menos o 2, ó, tá vendo? Eu peguei o 1 daqui da frente com o 2 aqui, menos o 2. V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, P1 menos P2 vezes V, já que o volume específico é igual, certo? Então ficaria P1 V1 menos P2 V2, só que eu já tirei o V também, o volume específico, e pus em evidência, certo? Então aqui, de manhã eu nem coloquei os números, mas vamos colocar aqui para a gente não ficar, né, devendo isso, certo? Então eu tenho, ó, Rho menos Rho vezes Q. Rho é 1.000, certo? Vazão, 0,019 metros cúbicos por segundo, certo? Eu acho que é importante depois vocês fazerem a verificação das unidades apenas para vocês ficarem mais tranquilos. Mas a unidade aqui eu garanto para vocês que está tudo ok. O 1 menos o 2, ele disse que o 2 é maior que o 1 em 279 joules por quilo. Então aqui, ó, vai ser menos 279, certo? V1 ao quadrado. V1 ao quadrado. A velocidade 1, vocês calcularam 3,05, não é isso? Velocidade 2, vocês também calcularam. Foi 38,7. 38,70.
Volume específico é o inverso da densidade. Se a densidade é 1000, o volume específico vai ser 0,01, certo? 0,01. P1 menos P2. Aí é importante vocês perceberem o seguinte: o que é a pressão de entrada? 1,24 bar, né? E a de saída, 4,14. 1 bar é 10 a quinta Pascal. Então, aqui, ó, eu vou escrever lá, vou escrever 1,24 menos 4,14, certo? Só que isso ainda é multiplicado por 10 a quinta. 10 elevado à quinta, certo? Veja que o sinal negativo aqui na frente vai sumir com esse, então isso vai dar um W positivo, certo? Eu não vou calcular agora, porque aí precisaria só pegar a calculadora e tal, mas com esses dados aí vocês agora já chegam no valor do trabalho gerado pelo meu equipamento aqui, que é uma bomba, certo? Ok? Alguma dúvida sobre os passos para a gente... Eu fiz o quê? Eu peguei a equação de conservação de energia, muito parecido com o que eu fazia com massa e momento, substituí os valores, vim resolver a integral, tirei o produto escalar, verifiquei sinais, etc., e joguei os dados, certo? O procedimento é similar. Para vocês não ficarem sem ter o que fazer em casa, tem um outro probleminha aqui que vocês vão tentar, e aí se não conseguirem, amanhã vocês podem perguntar que a gente resolve, certo? Mas a ideia aqui, ó, ar a 101 kPa, 21 graus Celsius, entra num compressor com velocidade desprezível. Esse problema aqui, a diferença é que V1 é zero, certo? E é descarregado a 344 kPa, tá aqui a pressão de saída, ó, ele entra com pressão atmosférica, sai a 344, através de um tubo com área transversal de 0,09 metros quadrados. A vazão em massa é de 9 kg por segundo, e a potência fornecida ao compressor é 447 kW, ou seja, o W do eixo agora é 447 kW, certo? Kilojoules por segundo. Determina a taxa de transferência de calor. Pega a mesma equação, vai ver que o trabalho do eixo ele dá, o calor ele quer, trabalho das tensões cisalhantes é zero, trabalho de outros eletromagnéticos é zero, e assim vai substituindo. A primeira integral, que varia com o tempo, é zero, porque o regime aqui é permanente, certo? A pressão de entrada é atmosférica, a pressão de saída é essa aqui, menos 101, né? Tem que fazer essa subtração. E a densidade do ar é 1,24 kg por metro cúbico, certo? Com essa densidade, você tanto usa aqui, ó, junto com a vazão mássica, para calcular a velocidade, certo? Como também usa o inverso desse valor, 1,24, para achar o volume específico, tá? Tentem fazer, né? E aí qualquer dúvida a gente conversa amanhã. Algumas considerações para a gente pegar a partir da conservação de energia e chegar na equação de Bernoulli. A gente fez a equação de Bernoulli, a dedução, usando conservação do momento. Isso é possível, tanto na análise diferencial como integral. Agora eu vou mostrar na análise integral como é que vocês chegam na equação de Bernoulli, certo? Veja, primeiro a gente já viu lá que a equação de Bernoulli é aplicada para regime permanente. Depois, para efeitos viscosos desprezíveis, ou seja, o escoamento é sem atrito. Então, calor é zero nesses escoamentos e a variação de energia interna também é zero. O fluido tem que ser incompressível, ou seja, densidade constante. E não vamos considerar nenhuma máquina presente nesse momento, portanto, os trabalhos serão iguais a zero. Ou seja, pela informação 2, efeitos viscosos desprezíveis, eu sei que o calor é zero. Pela informação 4, não existe nenhuma máquina, portanto, não existe nenhum trabalho sendo desenvolvido sobre o sistema. A primeira integral que varia com o tempo é zero, porque o escoamento é permanente. A energia cinética não varia. Então, minha integral vai ficar V ao quadrado sobre 2 mais GZ mais PV, ρVdA. Só que V é o inverso de ρ, certo?
E como o escoamento é permanente, a gente também sabe que o somatório, né, a integral de ρ VdA é igual a zero. Para escoamento permanente, a gente não já viu? A equação da continuidade ou de conservação da massa vai ficar reduzida a isso aqui. Então, como esse produto, ρ VdA, né, é zero, eu posso dizer simplesmente que essa integral de v ao quadrado sobre 2 mais gz mais pv ou p sobre ρ, porque v é 1 sobre ρ, é igual a zero. Integrando dos dois lados, eu vou ficar com p sobre ρ mais gz mais v ao quadrado sobre 2 é igual a uma constante. A gente já viu isso, que é a equação de Bernoulli, certo? Então está aqui a equação para 2 pontos, ok? Então, é importante a gente perceber que a região em que a equação de Bernoulli é válida, ela é apenas para regime permanente, escoamento incompressível, densidade não varia, e o escoamento ocorre numa linha de corrente onde as forças de atrito são desprezíveis. Então, por exemplo, aqui é uma asa de avião, tá? O ar que vai passando ao redor, mas não exatamente colado na asa, ele segue uma linha de corrente bem definida, tá? Numa só direção. Então, nessa região, a equação de Bernoulli é válida. Mas se você quiser estudar a região colada com a asa, especialmente aqui na saída da asa, né, nos flaps, a gente vai ter um problema. Por quê? O que acontece? Na saída da asa, você tem as linhas de corrente que se cruzam. Nessa saída, inclusive, se formam redemoinhos, certo? Então, essa existência desses redemoinhos vai mudar a densidade e vai deixar de existir linha de corrente preferencial. Então, com isso, a equação de Bernoulli perde a validade, certo? Embora matematicamente ela até consegue resolver bem. E o que é a equação de Bernoulli? Eu quero reforçar muito isso para vocês. É uma equação de energia, onde P sobre ρ representa a energia do escoamento. V ao quadrado sobre 2 representa a energia cinética. E Gz representa a energia potencial, certo? Uma forma de enunciar é que a soma das energias cinética, potencial e de escoamento de uma partícula de fluido é constante ao longo de uma linha de corrente. Ou seja, se muda a velocidade de uma partícula em outro ponto, é porque mudou ou a energia potencial ou a energia de escoamento, que é a pressão, certo? Ou as três, né? Outra forma de enunciar também é que o trabalho realizado pelas forças de pressão e gravidade sobre uma partícula de fluido é igual ao aumento da energia cinética dessa partícula. Ou a redução da energia cinética também aumenta a quantidade de forças de pressão e de gravidade, certo? Aqui tem um exercício para a gente fixar, né, essa informação. Olha o que diz o exercício. Considere o escoamento de água mostrado na figura abaixo. A força aplicada no êmbolo da seringa produzirá uma pressão maior do que a atmosférica no ponto 1 do escoamento. A água escoa pela agulha, ponto 2, com uma velocidade bastante alta e atinge o ponto 3 no topo do jato. Discuta, utilizando a equação de Bernoulli, a distribuição de energia nos pontos 1, 2 e 3. Então, olha só, o ponto 1 é dentro da seringa, o êmbolo está empurrando esse fluido. O ponto 2 é exatamente na saída da seringa, certo? Onde você tem pressão atmosférica. O ponto 3, além de pressão atmosférica, é o ponto mais alto do jato de água, certo? Então, vamos lá. Do ponto de vista de energia cinética, pontos 1, 2 e 3, o que é que vocês podem me dizer? Ela é maior, é zero, é menor? Em que pontos? Um de cada vez para não bagunçar aqui o negócio. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Ah, tá, já era do anterior. E aí? Por exemplo, no ponto 1, vocês acham que a velocidade é alta ou baixa? Vamos Eu facilitar. O acredito que ponto seja 3, baixo, professor. baixa.
ela é quase zero, né? No ponto 3, Eu acho que é zero no ponto 3. no ponto 3 é o topo do jato, é zero. E no ponto 2 ela vai ser máxima, certo? Então a energia cinética ela é muito pequena no ponto 1, é máxima no ponto 2, ela é grande, e mínima, zero, no ponto 3, certo? Do ponto de vista de energia potencial, qual das três tem a menor energia potencial? A1, Acho que é um. É o ponto mais baixo. A2 é uma energia potencial um pouquinho maior do que 1, e A3 é a maior energia potencial de todas. De pressão, pontos 2 e 3 estão abertos para a atmosfera, portanto, a energia de pressão aí é... Não ouvi. Pontos 2 e 3 está aberto para a atmosfera. A pressão atmosférica, em termos de manométrica, é igual a quanto? Zero. Zero. Então, essa pressão, ela será zero, certo? Já no ponto 1, é o ponto que está submetido à pressão do êmbolo, a força que está sendo exercida para tentar jogar esse fluido para cima. Então, a pressão ali vai ser máxima, certo? Então, minha tabelinha é assim, ó. No ponto 1, tem pequena energia cinética, a gente confirmou isso. Energia potencial zero, para esse sistema, considerando ele como referência. E uma pressão muito grande. Certo? Agora, o que acontece no ponto 2? Eu tenho energia cinética muito alta, ou seja, a minha energia de pressão se transformou em energia cinética. E um pouco dela em energia potencial. Certo? No ponto 3, eu não tenho mais energia de pressão, certo? Também não tem energia cinética e toda a energia foi transformada em energia potencial, certo? Só para vocês terem uma noção de como é que essas grandezas estão relacionadas. Essa questão aqui é uma questão da prova da Transpetro de 2011, né? E essa prova é de engenheiro de processamento júnior. Processamento júnior, engenheiro de processamento, tanto júnior como sênior, é uma profissão que é dedicada só para o pessoal da engenharia química. Mas o problema é bem interessante para vocês, porque dá para responder tranquilamente. Para que as previsões da equação de Bernoulli sejam corretas, é necessário que o fluido em escoamento tenha. Qual dessas alternativas vocês acham que é a resposta correta? Eu quero saber, para que as previsões da equação de Bernoulli sejam corretas, é necessário que o fluido em escoamento tenha. Vou esperar vocês me dizerem. Acho que escreveram. Seria a alternativa E, professor? Essa alternativa é. Vamos ver a alternativa E para ver se é isso mesmo, né? Viscosidade independente da temperatura. Pega a equação de Bernoulli aí. P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Tem viscosidade nela? Sim ou não? Tem não, professor. Não. Eu acho Pressão que, sobre densidade, velocidade ao quadrado sobre 2 e GZ, certo? Então a viscosidade não interfere na equação de Bernoulli. Até porque
a gente considera que o escoamento para a equação de Bernoulli não tem atrito. Se não tem atrito, não tem viscosidade, certo? Também não pode ser a pressão de vapor baixa, apesar de ter problema, ter pressão lá na equação de Bernoulli, porque pressão de vapor é a pressão que o fluido exerce para sair do estado líquido para o estado vapor. Também não tem nada a ver com a equação de Bernoulli. Resta a opção A ou B. Agora ficou fácil, né? Eu acho que é densidade constante. Densidade constante. Essa é uma das exigências para a equação de Bernoulli. Escoamento incompressível, certo? Escoamento incompressível é que a densidade é constante. Mas ontem eu falei para vocês que a equação dava certo até na forma diferencial. Dá. Mas aí é a equação de Euler, não é a equação de Bernoulli, certo? Essa questão aqui é uma pegadinha. Essa questão da transpetro é uma pegadinha, ok? Muita gente dançou nessa questão porque ela é uma pegadinha mesmo. E aí, para a gente já finalizar a aula de hoje, eu quero falar sobre pressão de estagnação, pressão estática, dinâmica e total. É um conceito e a aplicação disso nos exercícios a gente vê depois. Para a gente entender que a equação de Bernoulli também pode ser uma equação de pressão, basta você pegar a equação que a gente conhece, P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, multiplicar por ρ. Quando você multiplica a equação por ρ, vai ficar P mais ρGZ mais 1 meio de ρV ao quadrado igual a constante, certo? Veja, a equação tem cara de pressão. E quando você vai verificar as unidades, né? Você vai verificar, por exemplo, pegando como exemplo aqui 1 meio de ρV ao quadrado, vai dar quilograma por metro cúbico vezes metro ao quadrado por segundo, isso é Pascal. ρGZ, quilograma por metro cúbico, vezes metro por segundo ao quadrado, vezes metro, isso é Pascal, certo? Então, nós temos aqui uma equação na forma de pressão, tá? Por que eu quero que ela fique na forma de pressão? Porque um dos usos muito comuns da equação de Bernoulli é para determinar essas questões de pressão estática, de estagnação, dinâmica e total. Tem as coisas escritas aí, vocês podem olhar depois, mas eu vou tentar só falar para vocês, talvez seja mais fácil vocês entenderem. Veja só, imagine que você está num ambiente externo aí andando, mas não tem vento nenhum, aquele dia agradável, sem vento nenhum, né? Natal isso é bom demais, um calor danado e não tem vento. Então, você está submetido a algum tipo de pressão, mesmo não tendo vento? Da gravidade. A pressão atmosférica, certo? Se você mergulha numa piscina e fica lá embaixo, você está submetido à pressão que o fluido exerce sobre você, mais a pressão atmosférica. Essa pressão, quando não tem nenhum movimento de fluido, seja da água, do ar, etc., quando não tem nenhum movimento de fluido, é chamada de pressão estática, certo? Já por sua vez, você pode ter já pego aí um vento mais forte, ou então a onda no mar, né? Você está tomando banho de mar, a onda vem e atinge você. A pressão que você sofreu devido a esse movimento, exclusivamente ao movimento, é chamada de pressão dinâmica, certo? Ah, então quando eu estou andando na rua que bate aquele vento, essa pressão é dinâmica? Não. Ali é a soma de pressão estática mais dinâmica, porque se não tivesse vento, você já estaria submetido a uma pressão estática. Como tem o vento, você está submetido à soma das duas, estática mais dinâmica, que é a pressão total, certo? Então, pressão estática é aquela devida exclusivamente ao fluido em repouso. Pressão dinâmica é aquela exclusivamente devida à pressão do fluido em movimento. E a total é a soma dos dois. Então, essa que você sente quando a brisa atinge seu rosto, ou quando a onda do mar atinge você, é a soma das duas, estática mais dinâmica, certo? E o que é essa pressão de estagnação? Quando você recebe uma pancada da onda do mar, né, nos seus peitos, o que é que acontece com a água quando chega no seu corpo? Qual a velocidade dela naquele momento? Ela vai para zero. Vai para zero. Uma janela fechada, o ar bateu na janela, velocidade zero. É por isso que o nome dessa pressão devido ao choque do fluido com algum objeto é pressão de estagnação. E ela é igual à pressão total.
certo? Como é que eu faço para medir isso na prática? Bom, na prática é impossível medir pressão dinâmica. Você consegue medir pressão total. Por exemplo, tem o ar vindo na sua direção, você coloca o medidor frontal a esse fluxo, você tem a pressão total. Mas se você colocar o medidor perpendicular ao fluxo, você não vai ter a influência do movimento do fluido, você vai medir só a pressão estática. Então, o medidor está perpendicular ao movimento do fluido, eu meço pressão estática. O medidor está frontal ao movimento do fluido, eu meço pressão de estagnação, que é a pressão total. A subtração da pressão de estagnação pela pressão estática me dá a pressão dinâmica. Então, a pressão dinâmica só pode ser determinada de forma indireta, certo? Professor, essa Diga. pressão de estagnação sempre é total? Sempre é total. E ela sempre vai representar a velocidade zero. Sim. Certo? Então, a pressão de estagnação é a soma da estática com a dinâmica. E a estática você mede de uma outra forma. Então, veja só, você pega um equipamento, põe frontal ao fluxo, você mede a pressão de estagnação. Pega esse equipamento, o fluxo é aqui, ó. Eu coloco o equipamento agora perpendicular. Eu meço só a estática. A diferença vai me dar a dinâmica, certo? Agora, imagine nesse mesmo ponto de medida, certo? Que eu vou chamar o ponto 1 o ponto de estagnação, o ponto 2 o ponto de estática. O que acontece no ponto... E eles estão na mesma altura. O que acontece no ponto de estagnação? A pressão é máxima, mas a velocidade é zero. O que acontece no ponto de estática? Eu tenho uma pressão estática e tenho a velocidade máxima do meu fluido, certo? De forma que se eu aplicar a equação de Bernoulli para esses dois pontos, tudo isso que eu vou passar aqui é o que eu falei. Depois vocês podem ler, mas eu gosto de falar, é mais rápido. Certo? Então, a minha pressão total será pressão mais ρgz mais meio de ρv ao quadrado, certo? Se eu pegar, chamar essa equação no ponto 1, o ponto de estagnação, P1 vai ser a pressão de estagnação, ρgz vai ser zero, porque ela é igual ao outro, e V também é zero. No ponto 2, que é o ponto de estática, eu vou ter uma pressão estática, Z é zero, e a minha velocidade que eu quero determinar. Quando eu aplico esta equação, eu vou chegar nisso aqui, ó. Pressão de estagnação, eliminei o termo em Z e eliminei o termo em V, porque nesse ponto de estagnação a velocidade é zero, é igual a pressão estática mais um meio de ρv ao quadrado, onde V é a velocidade do fluido, certo? Se eu reorganizar, eu posso calcular a velocidade do fluido apenas pela raiz quadrada de 2 vezes a diferença das pressões sobre a densidade. É assim, por exemplo, que se calcula a velocidade de um avião. Porque a velocidade do avião é a velocidade ao contrário, né, no sentido inverso, da velocidade do ar que ele desloca, certo? Então eu coloco no avião um equipamento que meça pressão de estagnação e pressão estática. Com essas diferenças eu consigo determinar a velocidade, porque a densidade do ar tem uma tabelinha ao longo da altura, né, que você consegue pegar os valores de densidade. Esse equipamento é conhecido como tubo de Pitot, certo? Tubo de Pitot é um tubo, na verdade é a soma, tubo de Pitot com a sonda de pressão estática, né? O que mede-se frontalmente é a pressão de estagnação e o que mede-se lateralmente é a pressão estática, certo? Aqui tem uma figurinha, uma foto de um tubo Pitot com a sonda estática para um avião, que ele é colocado na asa do avião, certo? Onde tem menor resistência do ar devido ao próprio avião, para dar menos interferência na velocidade. Ó, frontalmente, você mede a pressão de estagnação e lateralmente você mede a pressão estática. De forma que é só jogar na equação e você acha a velocidade, certo? Esses slides terminam exatamente com um chamado para vocês. Ó. Tem um probleminha aqui com o tubo de Pitot, é só jogar na equação, não tem segredo, certo? Depois tem um outro problema. Aqui. Um outro problema de... Aqui é o tubo de Pitot. Um outro problema com escoamento, certo? Para vocês determinarem a pressão. Então também não é nada de absurdo, é só jogar na equação de Bernoulli.
E um terceiro problema, que também usa a equação de Bernoulli, só que vai ter que usar aquele ρGH para determinar a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2. Certo? Então, a mistura do primeiro conteúdo da primeira unidade com o conteúdo dessa unidade. Ok? Eu vou deixar essas 3 questões para vocês tentarem. E aí, amanhã, vai se fazer um monte de exercício. Na verdade, amanhã quem vai dar aula é o professor Tony, certo? Tanto de manhã como à tarde como à noite. Ele vai dar só exercícios, vai fazer só exercícios. Conservação da massa, conservação do momento, equação de Bernoulli e assim por diante. Segunda-feira e terça-feira a gente vai falar sobre análise diferencial, né? Expor os conteúdos, fazer alguns exercícios. E quarta, quinta e sexta, só exercício para vocês ficarem 100% para a prova de segunda, dia 13. Certo? Alguma dúvida? Fechar agora não. Alguma dúvida, gente? Tudo ok, né? Então, tenta exercitar. Eu vou finalizar agora. Então, eu vou tentar finalizar o questionário agora à tarde para colocar, certo? Para vocês. Ele já está quase pronto. Né? Vai ter o questionário. 2 questionários para essa unidade. O primeiro está quase pronto. O segundo, na verdade, já está até pronto. Aí, esse slide já está no cigarro. Certo? Está lá, é conservação de energia. Ok? Então, até vou tentar fazer hoje esse, e até sábado vai estar todos os questionários, inclusive já podendo responder. Mas vocês vão ter o primeiro questionário até sábado da semana que vem, e o segundo até segunda, que é o dia da prova, para responder. Certo? Tentem não deixar para cima da hora, porque eles não são tão curtos. Ok? Bom, gente, era isso. Boa tarde para vocês. E como quem vai dar aula é Tony amanhã, bom final de semana também, tá? E a gente se encontra semana que vem para mais aulas. Boa tarde, professor. Valeu aí. Valeu. E gravação.